Bom dia a todos uma vez mais. Nossas cordiais saudações àqueles que se encontram presentes ao vivo, né? Online neste momento, aquele outros que em algum momento de suas vidas recorrerão a esse estudo. Já registramos de antemão a nossa satisfação. Vamos iniciar, portanto, com uma prece. Por falta de conhecimento tecnológico, eu acredito que não está chegando a vocês o som de uma música. É uma partitura em violino, é uma música cujo autor chama-se Yeshua, e ele faz do seu instrumento, o violino, portanto, uma ferramenta de busca pela transcendência. E como nós sempre temos esse objetivo, em que pese ainda os tropeços que realizamos pelos mais variados motivos, vamos recorrer à prece para que nos conectemos inicialmente a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia. Nos conectemos igualmente também a Jesus, que, segundo os arautos da eternidade, nos apresentam o Mestre como modelo e guia para as nossas vidas, rogando a Ele a assistência por meio de seus prepostos, esses espíritos bondosos que compartilham conosco deste ideal de estudo. Senhor, envolve-nos em teu amor, concede-nos a tua paz, e assim, já de certa forma mergulhados neste ambiente fluídico, agradável, iniciamos em teu nome e em nome de Deus mais um encontro de estudo, a fim de que, em melhor compreendendo as tuas leis, possamos melhor servir à tua causa. E assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui eu vou fazer me permita uma referência saudosa ao irmão Amilcar, já de há muito não registrava a sua presença, e isso é um motivo de muita alegria, e a todos que se predispõem a este encontro. Vamos juntos, portanto, realizar essa tarefa, na qual nós nos propomos analisar o capítulo 6º, obrigado, titulado Lições Proveitosas, mas recuperemos inicialmente, numa perspectiva de relembrar aquilo que nós estudamos no nosso último encontro, que foi as primeiras providências. Interessante que Filomeno, ele passa um capítulo todo nos preparando para que, já no final, no terço final do capítulo anterior, ele efetivamente nos apresente quais foram as primeiras providências tomadas a benefício de Julinda, diante do seu quadro, de um processo de uma depressão muito grave, a depressão maníaco ou um transtorno maníaco-depressivo, e as intervenções realizadas, portanto, ainda na dimensão espiritual, por meio da aplicação do passe, o afastamento do seu algoz. Vimos que este afastamento possibilitou, de certa forma, uma melhor readequação do espírito projetado na dimensão espiritual que ele vinha, a Julinda vinha sendo submetida a uma injeção constante de tranquilizantes, então não era um sono reparador,
Era um sono produzido por uma drogadição, e é preciso que nós sempre não percamos de vista de que o sono reparador ele tem funções, inclusive, para o benefício da saúde. Não somente a saúde do corpo, mas também a saúde do espírito encarnado. E esse estado permanente de entorpecimento gerava em Julinda um desgaste continuado da sua estrutura física, tanto quanto a perturbação do seu estado mental. E se nada fosse feito, a tendência era que Julinda mergulhasse num desequilíbrio profundo e, de certa forma, irrecuperável. Neste capítulo, interessante, que da mesma forma, pelo menos vai fazer um preâmbulo, ele faz uma vez mais uma abordagem a respeito daquele período carnavalesco, ele recupera, de alguma forma, informações muito interessantes a respeito de que tipo de espíritos transitam, né, pelos ambientes de festejos, como veremos. Depois ele vai fazer uma análise a respeito dos processos de memória, de como as vivências que temos na dimensão espiritual, elas podem ser fixadas em nossas memórias para replicação em um momento futuro. E lá no final, me perdoem porque hoje vai ser um tanto quanto prejudicada a fala, por conta de um processo aqui na garganta. Qualquer intercorrência já manifesto aqui, já peço o entendimento de todos. Então, lá no terço final é que nós vamos colher que lições proveitosas serão essas. Então, vamos juntos navegar essa possibilidade e perceber que a obra ela é muito interessante no conjunto das suas informações. O feedback nós já vimos, já realizamos, a perspectiva de recuperação das informações. Então, na primeira parte, o autor espiritual, o nosso querido benfeitor Filomeno, ele nos apresenta 3 tipos, via de regra, é lógico que existem outras categorias, mas essas estavam em destaque. Os espíritos voluptuosos, que são aqueles que demandam a busca por questões de natureza que dizem respeito às sensações que se pode experimentar via sensorial, os desocupados do além e aqueles espíritos devotados ao mal, ou seja, os verdugos. A par com esses espíritos, os encarnados. E quais eram, ou quais são os efeitos potenciais que surgem ou podem surgir a partir do momento em que são estabelecidas as relações de sintonia e afinidade com seus correspondentes. Esses espíritos voluptuosos, eles estavam acompanhando os foliões mascarados. E é interessante, nós vamos verificar um pouco mais à frente, essa questão. Aquela época, usava-se muito a, a proteção facial como uma maneira de esconder a individualidade, ou poderia dizer, a preservação da personalidade. Hoje, dificilmente nós encontramos, embora já de algum tempo nós não frequentamos esses ambientes, mas hoje, pelo que se tem notícia, a, a preocupação em esconder-se
sob uma máscara já é algo um tanto quanto démodé. É como que se àquela época ainda houvesse um quê de senso moral por detrás, aqui, vou botar entre aspas, e o indivíduo, para buscar esses ambientes, ele, para preservar-se, ele utilizava de uma máscara para que não fosse reconhecido. Hoje não, parece-me que está tudo às claras e por um processo de, de ausência de valores e de um afastamento desse senso de moralidade que deveria, né, nortear o nosso comportamento, as pessoas saem e, do jeito que estão, elas se manifestam e, às vezes, se manifestam de forma agressiva até para provocar ou para manifestar a sua forma de ver o mundo. Enfim, os tempos que nós vivemos são aqueles tempos de desafio, de aceitar o outro, compreender o outro, em que pese nós não concordemos ou nós não concordarmos com a maneira por meio da qual essa pessoa se apresenta em um determinado grupo social. Então, esses espíritos voluptuosos buscavam os foliões mascarados, produzindo este efeito de busca por desmandos e orgias. Olha como Filomeno ele evita tecer maiores comentários, até para que a nossa mente não seja estimulada a recriar no campo mental os correspondentes do que poderia representar estas questões inconcebíveis sob o ponto de vista dos encarnados. Os espíritos comprometidos com a codificação, eles apresentam-nos, em linhas gerais, os painéis destas regiões e evitam a descrição detalhada para que essa descrição ela não produza, porque toda leitura que realizamos, ela produz imagens correspondentes, isso é um processo automático em nosso campo mental. E essas imagens correspondentes, a depender do grau de maturidade do senso moral, a depender do nível de evolução moral de cada um, elas vão se fixar. E uma vez fixadas, eu não vou dar um spoiler, porque vamos tratar disso um pouco mais adiante, elas tendem a se replicar em algum momento. E toda imagem, consciente ou não, ela transfere uma carga energética que se manifesta por meio de desejos, e se nós não atentarmos, inspirações associação a essas imagens, ou até mesmo processos que se manifestam como direcionamento para uma dada ação. Então, esses efeitos produzidos nesses foliões mascarados, acolitados por esses espíritos voluptuosos, são essas cenas grotescas que hoje nós, infelizmente, presenciamos no seio da nossa sociedade. E às vezes é tão grotesca a imagem do comportamento, seja do indivíduo para consigo ou do indivíduo com o outro, que para preservar a saúde mental de nossas vidas, o ideal é que nós nos afastemos, sem nenhum posicionamento, sem nenhuma crítica. Eu acho que a simples saída de ambientes já manifesta o nosso desagravo, sem que tenhamos que materializar o pensamento, que depois ele pode, inclusive, ser utilizado contra o indivíduo que se manifesta de forma silenciosa. Bem, mas nós temos os grupos dos desocupados.
Esses desocupados, e pelo menos usam uma expressão magotes, né? Esses magotes são grupos, bandos. Imaginemos que, às vezes, estamos na rua e, do nada, a gente sente como se fosse um vento, uma massa estranha que passa por nós e altera significativamente a nossa emoção. Então, do nada, vem uma tristeza ou vem uma irritação que nos toma de sobressalto e, desprovidos do conhecimento espírita, não conseguimos entender a ocorrência. E Filomeno vai, portanto, aí nos apresentar. São esses grupos de espíritos que andam como que se fossem... os jovens usam muito, eu agora que não me vem à mente a expressão para esses grupos, eu me esqueci. Na minha época, sei lá como é que eu vou chamar. Enfim, essa massa de desocupados que buscavam aqueles indivíduos que são dignos de riso, porque burlesco é uma palavra que nos remonta a uma espécie de situação ou de estado que é digno de riso ou de deboche. Imagine um transeunte nessa condição. É aquela pessoa que, talvez pela sua vestimenta, talvez pelas suas atitudes, ou pela sua caratonha, né? A simples observação daquela cena já remonta o indivíduo a ser levado a uma análise um tanto quanto desprezível da situação. E esses espíritos, atuando sobre esses transeuntes, tinham ou possuem a intenção de prejudicá-los por meio de induções nefastas. Bom, indução é como se eu transferisse para outra pessoa as características que são próprias à minha personalidade. Então, a indução nefasta é o envolvimento, entre aspas, da vítima para que os meus desejos, os meus objetivos, a minha forma de enxergar a vida, a minha visão de mundo, seja transferida. E aí, do nada, esses transeuntes passam a agir em conformidade com os intentos daqueles que lhes cercam em dado momento. E os verdugos, eles buscavam esses indivíduos imprudentes, ingênuos, os descuidados, né? E o que não falta são pessoas que demandam esses locais com um estado de invigilância impressionante. Eu chamaria esses incautos de os desavisados. E a intenção desses devotados ao mal é retirar, afastar essas pessoas do equilíbrio, a fim de que processos de obsessão demorada iniciassem. Então, do nada, uma pessoa está num ambiente desse e ela começa a sentir uma compulsão, uma indução a determinado comportamento, e às vezes pode ser agressivo, essas brigas que, sem motivo algum, esses indivíduos que às vezes já saem de casa com a mente focada nessas questões, e naqueles ambientes vão encontrar espíritos compatíveis que vão alimentar e insuflá-los cada vez mais, até que o comportamento idealizado seja materializado de alguma forma. Então, as influências nestes ambientes, a gente pode não somente restringir ao período do carnaval, mas como nós já tivemos a oportunidade de comentar, essas festas onde se acumulam inúmeras pessoas em sons frenéticos,
é regado a bebida alcoólica, a estimulantes vendidos são como energéticos, que associados com determinadas substâncias potencializam a mudança do estado de consciência e o trabalho que isso não dá para os espíritos bondosos diminuírem as consequências junto àqueles que ainda optam por transitarem por esses locais. Bem, e aí a gente vai trabalhar uma questão que eu achei interessante, que é como determinados indivíduos, em especial aqui, Filomeno vai falar sobre a questão das máscaras, porque havia máscaras, né, muito estruturadas e representativas de sofrimentos. Eu não preciso entrar muito em detalhe, mas se a gente for, pelo menos na minha época de adolescente, tinha pessoas que faziam questão de se vestir de zumbis, de pessoas deformadas, as imagens mitológicas. E aqueles, sim, o processo de obsessão coletiva está, como vai dizer a juventude, bombando no momento. E muitos não têm a noção do que está acontecendo. Então, durante o sono, via desprendimento parcial, muitos indivíduos são conduzidos para regiões inferiores do mundo espiritual, e nessas regiões vão entrar em contato com os que lá residem, pelo menos chamam de os residentes. Esses residentes, por sintonia e afinidade com aquele que está desprendido, né, desprendido do sono, e lá se encontra, começa uma espécie de intercâmbio e, após recuperarem o estado de vigília, o que lá foi vivenciado, de alguma forma, pelos fios invisíveis do pensamento, recuperam a informação lá vivenciada, mas também, olha que interessante, durante o tempo de permanência, há uma conexão com os residentes que guarda relação com as preferências e pelos prazeres que o indivíduo alimenta no mundo íntimo. Quando eu busco um lazer, naquele lazer, vamos chamar aqui lazer, qualquer oportunidade em que eu busco o espairecimento das atividades laborais. Então, existem locais que oferecem os mais variados, as mais variadas formas de prazer, desde as mais grotescas até as mais elevadas e sublimes. Ouvir uma sinfonia de Beethoven é uma espécie de prazer associado a uma estética elevada, aonde não se busca a contemplação da forma, porque a forma ela ali está representada por meio de um conteúdo musical. A energia sonora ela produz modificações no estado íntimo de cada um de nós, mas as imagens mentais associadas a essas músicas clássicas, essas músicas mais eruditas, elas favorecem o desenvolvimento das emoções superiores. Se eu vou para um ambiente onde a apresentação musical, ela, além de som ritmado, ela incorpora letras de baixo teor, como eu disse antes, a letra associada à música produz imagens mentais correspondentes, e essas imagens mentais correspondentes são estimuladores do comportamento.
Mas o mais interessante a partir daí é que, durante o período de permanência nessas regiões, nós experimentamos as mais variadas sensações. Lembrando que o corpo espiritual ele é um receptáculo de sensações, ou seja, de estímulos sensoriais multidimensional. Não há um sistema definido para captar as impressões do meio em que se encontra. Então, eu posso ver pelas costas, ver pela frente, sentir a presença atrás, do lado, em cima, embaixo. Então, nós temos uma possibilidade muito mais intensa de registro das trocas energéticas do meio. E pela qualidade do que lá se vê, e porque essa captação sensorial ela é mais intensa, as deformidades morfológicas, as aparências, né, terrificantes, ou as experiências no campo da sexualidade atormentada, elas são registradas na memória e algumas delas são, inclusive, exteriorizadas por meio de respostas orgânicas durante o sono. Então, o corpo reage a depender do que o espírito estiver realizando. Agora, guardemos essa informação. Bem, quando retornamos, portanto, ao estado de vigília, o nosso inconsciente atual, aí me valendo da cartografia da mente de Jorge Andréa. Se nós formos usar o pensamento de Freud inicial, ele poderíamos chamar de subconsciente, como alguns até hoje utilizam essa expressão do subconsciente, como essa primeira instância proximal do consciente e que troca informações continuadas, haja vista a memória acumulada desde o processo da concepção até o momento atual. Mas, antes de entrar nesse entendimento de clichê mental, é bom nós entendermos o seguinte: existem dois fatores que atuam de forma decisiva para que uma memória seja criada. Existe o componente emocional. Então, quanto mais intensa for a emoção, mais forte ficam registradas na memória a ocorrência, o fato gerador daquela emoção. Então, uma emoção de natureza superior tende a permanecer de forma muito intensa registrada na nossa memória. Assim como os traumas de infância, os traumas das existências passadas, porque um trauma guarda em si um aspecto emocional intenso. Isso é resultante dos estudos que a neurociência faz a respeito das áreas cerebrais que estão relacionadas com a memória. E duas são as principais. A que registra a emoção, o hipocampo, e a que regula a resposta emocional relativa à memória arquivada, que é a amígdala. Mas voltando, portanto, a emoção vivenciada é um fator preponderante, tanto quanto o estado atencional. Ou seja, a atenção que eu dou ao evento também é função preponderante no registro daquela ocorrência. Por isso que quem tem déficit de atenção tende a ter dificuldades no armazenamento da informação. Então, a estratégia pedagógica tem que mudar, porque senão eu tenho um déficit atencional, eu vou impactar isso na minha memória e na minha cognição.
esses indivíduos levados a essas regiões, e o que vale para a região inferior vai valer para a região superior. É claro, aquilo que pode menos não pode mais, mas o que pode mais pode menos. Então, lá naquelas regiões, porque experimentam, né, estímulos os mais diversos, submetidos, portanto, a essas experiências sensoriais as mais variadas, e como isso está alinhado aos prazeres que alimentam no mundo íntimo, uma atenção focada naquela busca e a emoção experimentada, isso vai ficar registrado na memória e em algum momento, no estado de vigília, vai ressurgir na consciência. Ou como intuição, aquele conhecimento prévio que desabrocha para que eu realize algo, ou via inspiração, que é um estímulo externo, pode ser físico, pode ser visual, pode ser olfativo, auditivo, pode ser espiritual. E aí a inspiração negativa chega até o indivíduo e ele vai recriar aquela paisagem mental. Porque aquela paisagem mental, vai dizer Filomeno, fica retida ou fixada na forma de clichê mental no campo mental do indivíduo. Mas, vejamos, o que é um clichê? Quem trabalhou com tipografia sabe a importância dos clichês, né? Então, a gente vai fazer um paralelo para tentar compor um conceito de clichê. Tá? Esse clichê mental funcionaria como se fosse assim, uma chapa, e nessa chapa estão gravadas as imagens, né, que eu presenciei, que eu visualizei, com as quais eu me relacionei. Lembrando que uma imagem é a representação de algo. Então, na minha mente está lá, guardada, este clichê que reproduz de forma fiel a imagem que eu testemunhei. Em dado momento, exatamente, amigo, é como se fosse um carimbo. E quando eu fixo o carimbo num papel, eu represento, eu transfiro para o papel aquela imagem. Então, se na minha mente está um clichê mental, quando eu recupero aquela informação, eu vou liberar as ideias e os sentimentos correspondentes àquela imagem. E no processo indutivo, via processos obsessivos, a luta que o indivíduo trava para desconstruir esse clichê. Daí aqueles pensamentos recorrentes, as ideações para que cometamos este. Esse livro, Espiritismo e Psiquismo, ele é muito bom. Fica aí a dica. A memória, o conceito que está aqui nos dando o ajuste, é a capacidade de recordar impressões registradas, exatamente. Só que essa impressão registrada é essa imagem, e uma imagem está guardada, associada a ideias e sentimentos, que depois elas são materializadas pelos nossos pensamentos e ações correspondentes. É isso aí. Então, esses indivíduos recriam no estado de vigília aquilo que eles viram durante o desprendimento pelo sono. Os filmes de terror, né? Quem foi que falou sobre as maquiagens, né? As maquiagens que são produzidas nas redes sociais,
os efeitos especiais, né, nesses filmes que criam personagens horrendos. E aí, recentemente, eu abri uma... Como é que eu vou... É um streaming, né? Acho que é um, uma plataforma para ver os filmes que estavam sendo lançados. Acho que eu já comentei um dia, conversando com a Milka e sua filha a esse respeito, um estudo que nós fizemos há um tempo atrás. Mas esses dias eu resolvi fazer essa experiência de novo. É impressionante. De cada, de cada 10 filmes lançados na atualidade, cada 10 filmes lançados, quase a metade são filmes de terror. Tem algo errado. Por isso, quando assim, obras como Chosen, em que pese as críticas, né, que alguns religiosos têm feito, mas que trazem uma outra perspectiva, tira o indivíduo do mergulho, né, nesses ambientes que trazem desconforto. Eu não vou nem entrar aqui no campo da indústria pornográfica, que é algo assim, é sórdido. E quando se fala em indústria, há toda uma estratégia por detrás, que envolve aquilo que nós vimos na fala anterior de Filomeno, situações inconcebíveis a um homem normal. Tamanha é a disfuncionalidade da existência daqueles que buscam se alimentar desse tipo de produção. Os efeitos no cérebro de indivíduos que buscam essa forma de prazer, segundo alguns estudiosos, é tão nocivo ao cérebro quanto o consumo de opiáceos e drogas as mais variadas. É impressionante. Quando houver a oportunidade, talvez quando nós estivermos estudando o livro Sexo e Obsessão, nós teremos a oportunidade de tratar desse assunto. E vai exigir, logicamente, de nós muita preparação. Diga aí, Amilcar, fica à vontade. Conteúdos que não trabalhados, que não têm sido expressos, dezenas e dezenas de reencarnações, provavelmente deveria estar já superado, eles novamente eles recordam. Então, algo que eu tinha como hábito, ele volta novamente, porque de alguma forma eu mandei uma informação para lá para o inconsciente e ele começa a trazer de novo essas situações. É como se diz assim, olha, mas você já tinha deixado isso? Tinha deixado, mas eu recebi informações por estar em determinados locais, envolvido em uma linha de pensamento, digamos, que entra em sintonia com a experiência vivenciada lá no passado, ela entra em ressonância e vem de novo. Né? Isso. Tudo aquilo que vem novamente, ele passa pelo controle do ego, aí já viu. É um desespero. Né? Você pontuou bem, Amilcar, porque em dado momento desse capítulo, Bezerra de Menezes acho que chama a atenção de Filomeno a esse respeito, ao dizer, por exemplo, deixa eu ver se eu recupero aqui, inclusive a fala na sua inteireza, quem, quem tiver aí, deixa eu ver rapidinho. Vai dizer assim: por enquanto, auxiliemos sem qualquer reproche, unindo o amor à compaixão. Enfermos que somos quase todos, em trânsito para a superação das deficiências que nos tisnam a claridade e o discernimento. Mas antes dele colocar essa questão, os espíritos são muito pacientes conosco. Vai dizer-nos assim: Miranda, olha só, mais uma chamada. É como a gente aqui começa a fazer uma ilação, e aí quando vai perdendo o foco da caridade, aí vem, ops,
segura a onda aí. Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosa de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Então, os próprios espíritos... choca. É passível de uma certa repulsa? Sim, mas nós não podemos condenar. A postura mental é compreender e discordar. Ok, esse é o seu estágio. Mas nós estamos aqui para tirá-lo dessa condição. E para fazer isso, a gente vai perceber, quando nós formos analisar a questão do pronto-socorro em si, né, é o que a gente está projetando agora. Nós vamos perceber que não há improviso na dimensão espiritual. Né? Então, retornando, essa dissonância, portanto, ela ainda é um marco característico nas nossas vidas, né? Porque acho que foi o Rossandro, eu estava assistindo um podcast dele. Se nós analisarmos em termos percentuais, nós temos basicamente 60% da população mundial ainda no estado de sono. Muitos no estado de sono sem sonhos, alguns transitando ali pelo estado de sono com sonhos. Né? Bem, sobra 40%. Desses 40%, a média de 10%, 10% dos 40% está em nível de consciência desperta. Os outros estão na consciência em despertamento. É por isso que Filomeno vai dizer que expressiva, a faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. Essa faixa é a faixa do indivíduo completamente adormecido. E o povo só quer saber de buscar sensação. Pois não, Dara? Marcos, eu queria também complementar, é uma complementação. O livro Compromisso de Amor, que o Dr. Bezerra de Menezes fala no capítulo 15, fala exatamente sobre isso, do nosso compromisso como espírito e que nós precisamos acordar. E o livro também, não, é porque eu estou longe do... de Filomeno. Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Mediunidade, Desafios e Bênçãos. No segundo capítulo, fala sobre isso, sobre nosso comportamento em dormência, várias encarnações, nascemos, crescemos, desencarnamos, voltamos, e continuamos dormindo. E é um recorte, assim, desse trecho que você está falando, que me arremeteu para as lembranças do nosso compromisso enquanto encarnado, né? Sim. Os desafios que precisamos passar e precisamos ter consciência disso. Era isso que eu queria falar. Excelente. Então, o mais interessante dentro dessa perspectiva é que, embora compreensível, é lamentável, né, que muitos se apresentem nos dias normais como discípulos de Jesus. Ou seja, estes que buscam as regiões que foram citadas, né, é como se, nesse intervalo, a pessoa se concedesse a licença de cultuar outros deuses.
Mas Jesus nos alerta que não podemos servir a dois senhores. Eles compreendem, mas é extremamente lamentável. É lógico que nós temos uma estrutura biológica, essa estrutura biológica, ela demanda atenção, às vezes ela estimula determinados comportamentos e buscas, mas o despertar do espírito, ele é sentido na medida em que os estímulos do orgânico não se sobrepõem às necessidades do espírito. Então, quando a gente entende isso, nós vamos nos afastando lentamente, sem condenação, em relação ao outro. E se o outro cair, nós estaremos dispostos a esticar a mão para resgatá-lo daquela condição. Agora, eu vou usar aqui a fala da minha esposa, disse assim, olha, mesmo assim, compreendendo o problema alheio, nós não podemos ficar batendo tambor para maluco dançar. Ponto. Porque senão a gente vai... o apoio aplaudindo é uma forma de estímulo. O apoio esclarecendo e afastando, na medida do aceite do outro, é o suporte necessário. Mas o que mais me impactou como uma lição aprendida é o não julgamento que os espíritos fazem a respeito daqueles que optam. O que é o que nós deveríamos também fazer. Ah, mas o fulano vai, ele está lá no centro e vai. Bom, converse com o fulano. Agora, vamos imaginar, por exemplo, um dirigente de uma reunião mediúnica que, durante o período de carnaval, compra, sei lá, um abadá nesses trios que o que acontece naquele meio é algo assim, e nós já discutimos a exaustão nos capítulos, em especial nos capítulos iniciais, a questão da absorção inconsciente dos fluidos que estão no ambiente. Veremos que raros são aqueles que estão lá com objetivos de entretenimento, porque o meio começa a produzir muitos estímulos. E a pergunta é, quando termina isso, qual é o composto fluídico que eu levo para o meu lar? Quais são os riscos que nós corremos por ainda optarmos por uma forma de lazer como essa? Bem, afastando dessa perspectiva de análise do ambiente, dos espíritos que lá transitam, essa dissonância dos seguidores de Jesus ainda buscando essa forma de lazer, agora Filomeno vai nos apresentar o posto de socorro, que eu particularmente, aí eu fico registrado aqui, é um entendimento meu. Eu acredito que pela posição geográfica, esse posto de socorro foi instalado na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. Porque à época, como ainda hoje assim o é próximo do campo de São Cristóvão, é próximo do campo do estádio do Maracanã, que é próximo, por sua vez, das grandes áreas de desfiles de escolas de samba à época, como ainda hoje o é. E é uma área central, arborizada. Agora é um entendimento meu. Posso estar completamente errado e eu apenas estou registrando, que é um entendimento pessoal. E fique aqui ressaltado isso. Então, este posto de socorro, para dar o suporte a essa gama de espíritos das duas dimensões, ele foi montado contando com peritos em atendimento de emergência, e vamos perceber que essa preocupação também vai ser percebida
na obra Transição Planetária. Na composição dos grupos que foram deslocados para o atendimento do tsunami. Então, são peritos em atendimentos de emergência. Agora, um detalhe interessantíssimo que pode passar desapercebido: voluntários capacitados previamente. Capacitados previamente. Qualquer tarefa na casa espírita, onde estaremos diante de outro ser humano, exercendo uma atividade de suporte de natureza qualquer, faz-se necessário uma capacitação. Ah, mas eu trabalho na recepção. Capacite o indivíduo. Para quê? Para que ele seja um bom recepcionista e não um cuidador da vida alheia. Ah, não, minha senhora, a senhora está vestida com essa roupa. Isso não é traje para a senhora vir numa casa espírita. Tudo bem que aquele momento pode ser um traje mais adequado, mas será que a abordagem ela está ajustada à necessidade premente daquele ser? Ou seria melhor tira da entrada da instituição, leva para uma sala, conversa, faz um atendimento emergencial, explica o ambiente no qual a pessoa está, como já aconteceu, uma determinada instituição perto da praia. A menina saiu da praia com canga e entrou no centro espírita para tomar passe. Então, não vai rechaçar a pessoa. Você tem que esclarecer a pessoa. Olha, nós vamos atendê-la, mas nós vamos atendê-la em separado, porque os objetivos aqui são outros. Da próxima vez, a senhora venha num dia onde nós possamos lhe atender melhor, porque senão o próprio indivíduo vai condicionar-se a ir para a praia e da praia para o centro do jeito que está. Então, a educação é mudança de hábito. E o voluntário, ele tem que entender que aquele que busca a casa nem sempre está aparelhado e não sabe nem o que é uma casa espírita. Sabe que ali alguém mexe as mãos e as pessoas dizem que saem melhor. Mas ninguém explica como que eu devo ir, qual é o melhor horário, qual é a postura mental, a vestimenta. A pessoa vai fazer um pagamento de um livro, por exemplo, numa livraria. E aí o cartão dela foi bloqueado por ausência de saldo. A própria expressão facial de rejeição ante aquela situação pode gerar uma dor emocional profunda. Porque a pessoa vai ver-se como se ela está apartada da possibilidade de compra, não somente pela ausência de crédito, mas porque ela ali já foi qualificada como alguém que sequer possui recursos materiais para tanto. Então, as expressões faciais, um certo quê de deboche. Então, todo trabalho voluntário precisa de capacitação. Vamos ver o que Marcos está nos falando sobre isso. Vamos ver aqui no chat. É uma live que Marcelo fez conosco sobre este livro. Ele falou que emprestou seu apartamento para um familiar no período de carnaval e, quando ele retornou, identificou vários espíritos na sua residência. A espiritualidade chamou a atenção dele em relação a não ceder o espaço do seu lar para pessoas que não se sintonizem com a mesma faixa vibratória. Ele disse que foi necessário fazer o evangelho no lar durante 30 dias para mudar a psicosfera. Os intrusos acharam aconchegante e ficaram por lá. Excelente a sua contribuição, Marcos, porque eu me lembrei agora de uma fala de Divaldo em que, ainda no início da sua jornada de divulgação doutrinária, quando ele ia dormir em um hotel, ele parou de usar travesseiros e começou a dormir em cima da mala, botava a cabeça apoiada em cima da sua mala. Porque os travesseiros de hotéis ou de instituições semelhantes,
guardam uma série de formas, pensamentos que são produzidas por aqueles que ali deitaram. Agora, imaginemos um ambiente, por exemplo, onde a servidão sexual é praticada. Os motéis da vida, por exemplo. Que tipo de impressão fluídica está estampado naqueles ambientes? Há hotéis, por exemplo, que por força dos nossos deslocamentos em viagem para ver familiares ou atender uma emergência, eu, por exemplo, eu, por exemplo, sinto, não chego nesse nível, mas boto a cabeça no travesseiro, é uma noite mal dormida, é um desacerto. Então, imagina quando nós recebemos determinadas pessoas dentro dos nossos lares e as pessoas não têm sequer uma visão espiritual. São pessoas boas, amigos, parentes queridos, mas trazem as suas companhias. Então, o Airbnb, né? Você cede o seu espaço de residência para receber esses turistas desafortunados, descompromissados com a sua espiritualização. Por curta temporada, que tipo de espírito começa a entrar e sair de seu lar? Olha, a minha casa é a minha vida, sem nenhum tipo de apologia a programa habitacional, né? Nós recebemos em nossos lares aqueles que são... Eu tenho companheiros de trabalho que eu dialogo com eles, os quero bem, os tenho como amigos de trabalho, mas não quero eles na minha casa. Porque pelo comportamento deles, pela forma de pensar, eu tenho certeza que estarão, me valendo da fala de Filomeno, acolitados por espíritos que trarão uma certa perturbação. Se Marcel demorou 30 dias para sanear, imaginemos nós. Imaginemos nós. Se for o caso, a gente vai rezar uma missa de corpo presente. Daqui a um pouco nós estaríamos fazendo exorcismo dentro do lar. É prece, é evangelho, mudar o nosso lazer, porque o ambiente doméstico também traz, além dos vivos, os mortos que acompanham os vivos. Bom, então a equipe devidamente preparada. E os pacientes? Eu achei muito interessante o destaque que Filomeno dá. Os pacientes, aqueles que lá seriam atendidos, seriam somente os que solicitavam ajuda. Mas não necessariamente o indivíduo solicitar para si. Alguém na dimensão espiritual em sofrimento. Mas ele ser alvo de um pedido de alguém. Então tinha que ter imagine a quantidade de espíritos, os desocupados. No capítulo seguinte, nós vamos ver uma cena de enfrentamento de uma horda de espíritos que sitiam a entrada do posto de socorro. Imagina se a gente... e nós vimos isso na obra Nosso Lar. André Luiz se sensibilizou ante uma mulher que chorava, que rogava por atendimento, e ele foi orientado: olha, aguce a sua percepção psíquica, observe de maneira mais atenta aquele ser. E era uma mulher que tinha praticado inúmeros abortos. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não sabe o tamanho do peso. E ali, naquele momento, nós não temos a estrutura necessária para dar o suporte que nós esperávamos ou achávamos que teríamos condições. Então, critério. Vejam que foi estabelecido um critério de atendimento. Dentro deste critério,
eu poderia ser alvo de um pedido de alguém, eu poderia fazer a minha súplica, tudo era analisado. Não nos esqueçamos que no capítulo, eu não me lembro, acho que foi o terceiro capítulo, depois me recuperem as suas memórias, há um centro de mensagem, um centro coletor de preces. É onde é feita a filtragem. Qual é o composto emocional, a intensidade que chega, a manifestação da fé, a urgência do problema, uma equipe só analisando isso. E Julinda foi atendida porque a sua mãe rogou por ela. Julinda não pediu socorro. O socorro veio da mãe, e foi um pedido tão intenso, carregado de tamanha emoção materna, que foi atendido de imediato. Então, que espíritos são esses? Os ultrajados, os agredidos, os violentados, aqueles envolvidos em tragédias, encarnados em parcial desprendimento, né, pelo sono. Então, dorme, vai para a dimensão espiritual, percebe que o filho, o sobrinho, o marido, a esposa, optou por sair para a folia, ou para a festa de largo, ou por uma formatura, seja lá o que for, e vem a prece: Senhor, eu te peço que onde quer que se encontre fulano, que ele esteja acompanhado de bons espíritos, preservado do mal. Então, faz uma rogativa e os céus aquecem ao pedido. Né? Mas também, eu achei interessantíssima essa colocação de Filomeno. Espíritos que requerem o retorno ao corpo. Aproveitando, eu vou usar um termo que é de gestão, janela de oportunidade. E qual é a janela de oportunidade? São os processos de concepção ou a gravidez resultante desses encontros irresponsáveis. Juntas uma moçoila com um rapagote, que num momento de busca tão somente pelo prazer, e aí está lá Marco Antônio, mundo espiritual: senhor Amilcar, por favor, olha, tem ali uma oportunidade, não tem como o senhor me ajudar a reencarnar, não? Aí alguém fala: meu filho, você vai ser rejeitado pelo seu pai, você vai ser rejeitado pela sua mãe. Não, mas isso não é relevante nesse momento, eu só preciso mergulhar uma vez mais para reparar os erros que eu pratiquei. O problema é que, nestes casos, o processo pode terminar em aborto. E aí, de um encontro irresponsável, a pessoa ainda comete um crime e ganha para si um obsessor. Mas há espíritos que recorrem a essas oportunidades. Porque há momentos em que a irresponsabilidade na gestação ela pode ser suplantada pelo menos a continuidade do processo gestacional e a entrega para a adoção. Eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, eu vou doar. A doação. Está lá o espírito que reencarnou aproveitando-se de uma janela de oportunidade. Resgate a enfermo, atendimentos de urgência para recém-desencarnados. Mas observemos, o recém-desencarnado é aquele recém-desencarnado que foi vítima de alcoolismo, de desvarios sexuais, os subjugados de toda sorte. E por que eles são atendidos? Para evitar que eles, que já desencarnaram nesta situação, sejam encaminhados para trabalharem como vetores do desequilíbrio dos outros. É impressionante. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, um
posto de socorro desse atende. O HGE é fichinha. A emergência do HGE, creio eu, diante deste quadro, é uma pálida cópia da dimensão espiritual, em que pese os problemas graves. Daí, dentro desse composto, Filomeno faz uma vez mais o recorte a respeito dos indivíduos que buscam essas experiências, né? Muitos deles têm essa falsa sensação de felicidade, na maioria, a esmagadora, buscam mecanismos de fuga da realidade, porque a mente está carregada de problema, né? E um problema pode ser uma espécie de clichê, está ali toda hora reimprimindo a questão na consciência do momento. Então, ele se licencia durante esses dias, vai dar vazão aos instintos, às sensações, ou mesmo como eu não quero mais viver a minha realidade atual. Uma falência empresarial, um término de um relacionamento, uma notícia de um adoecimento. Eu penso, eu vou me jogar. Só que esta fuga, a tentativa de bloquear o acesso à realidade, não vai dar certo. Augusto Cury chama isso de colocar o lixo mental na periferia da mente. São aqueles lixões que a gente vai jogando nas periferias das cidades, e daqui um pouco nós temos os mananciais poluídos, e a água poluída volta para o consumo da população, que foi resultado do lixo que eu joguei na periferia, achando que aquilo não retornaria, volta. E se eu não tratar aquele lixo, ele se acumula a tal ponto que vai chegar, por força do acúmulo, ao centro. Então, se eu tenho um problema, é melhor que nós busquemos a solução. Né? E esses mecanismos de fuga, na maioria, levam o indivíduo a percorrer o que Filomeno chama de corredor enganoso das experiências de sexo, consumo de drogas ilícitos, as bebidas lícitas e o suicídio. Resultado desse cansaço e desilusão. Só que o que escolhe o suicídio como porta para encerrar esses processos dolorosos, quando desperta no mundo espiritual, ele vai tomar ciência de que a situação dele mais se agravou. Então, a situação dele piora e muito. Daí o espiritismo ser, para todos nós, uma medicina preventiva da alma. Mas também tem as pessoas responsáveis, mas inquietas. Há pessoas que são responsáveis, mas aquela inquietude que lhes toma pelo estresse do dia a dia leva o indivíduo a buscar esses ambientes de licenciosidade. E a ressalva de que raros são aqueles que buscam sabidamente se divertirem. Eu conheço algumas pessoas que, durante o carnaval, demandam ali a região de Guarajuba, da Praia do Forte, onde tem aquelas bandinhas que tocam os carnavais de antigamente, e aí tem aqueles desfiles pequenos, sem confusão. Terminou aquilo ali, voltam para casa com suas famílias. É um momento de lazer. Então, essa é uma opção. O problema do divertimento é o que nós associamos eu não vou chamar de divertimento, porque o divertimento é um conceito um tanto mais profundo. Né? Então, há muitas formas de nós, durante esses períodos de descanso, optarmos por lazer que tragam efetivamente uma sensação de bem-estar, o reencontro com amigos. Porque se nós ainda estamos num corpo biológico e reclama a devida atenção, né,
ir para uma região distante, fazer uma caminhada numa montanha, tomar um banho de cachoeira, um banho de mar. Isso faz parte da vida. A gente pode fazer isso de forma saudável. Saudável. E o capítulo, portanto, ele se encerra com um encontro inusitado, que são as lições, além das lições relativas ao pulso-socorro, que eu elenquei 4 diálogos, e eles estão destacados a parte que eu julgo oportuno, embora cada um vai se sensibilizar por um contexto diferente, que é a história de um musicista, um compositor. Ele compunha samba-enredo e outros estilos musicais. E ele começa a sua história dizendo: enquanto na Terra sentindo muitas carências e conflitos. Então veja que é um espírito um tanto quanto enfermo. Carência. É carência afetiva? É uma carência socioafetiva? Socioeconômico-afetiva? Não sei, ele não destacou. Mas um indivíduo permeado de conflitos. E por força dessas experiências no campo do seu psiquismo, ele passou a compor músicas, né? E essas músicas relatavam os dramas, as tragédias, o bas fond. Alguém sabe o conceito de bas fond? Submundo. Né? Submundo. O submundo é o mundo que não é visto no dia a dia. Submundo da busca pelas sensações do corpo. É aquilo que não é visível à nossa sociedade. Retratava as angústias dos desamados, daquelas pessoas que, embora amassem os outros e as coisas, não se sentiam correspondidos. Ele continua a sua narrativa, mas em um ponto ele vai dizer assim: olha, eu fui mais um fracassado do que um infelicitador. Começa o primeiro ensinamento. Porque o problema, o mal que nos faz mal, não é o mal que eu sofro, mas o mal que eu realizo. Eu não infelicitava ninguém. Eu apenas fui um fracassado. E a resultante das músicas que ele produziu, né, é de dizer assim: a minha memória gerou simpatias, mas a memória não dos conflitos vividos, das carências que ele experimentava, a memória da pessoa que, aquele personagem que construíram, gera simpatia. As músicas por ele produzidas construíram amizades, e essas pessoas, talvez, ao longo do tempo, pós-morte, tenham dele se lembrado, feito orações a benefícios, visitado o seu túmulo, como até hoje fazem muitos fãs. E essa lembrança positiva fez com que ele granjeasse a misericórdia divina. Mas ele afirma: eu não, aí é uma interpretação minha, eu não fui alijado de ter sido conduzido às regiões de sofrimento que por mim foram alimentadas no decurso da minha vida. Então ele desencarna, passa pelo estado de perturbação correspondente ao nível da sua evolução espiritual, transita por aquelas áreas de sofrimento, mas as preces intercessórias, as lembranças agradáveis, aquilo foi como que chegando-lhe como bálsamo a cicatrizar suas feridas até o momento em que ele é levado para esferas compatíveis. Mas o mais interessante para mim, e aí cada um depois, se não fez a leitura, o faça,
é registrar a sua fala final. É sempre tempo de recomeçar e de agir. Iniciando desde então a composição, como é que ele mudou? Ele tinha um talento. A morte não transforma ninguém. Ele pegou o seu talento e agora ele começou a ser um compositor do além, inspirando ou até mesmo compondo, acredito eu, por meio de médiuns musicistas, esse sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança, ritmos da paz, num ambiente, numa vila de amor infinito. Então, há composições mediúnicas com estilos musicais correspondentes que trazem mensagens encantadoras. E ele disse, eu preciso mudar. Eu agora só tenho esse talento. Eu vou fazer com que esse talento sirva a outro propósito. Então, essa é a lição aprendida. É sempre tempo de recomeçar e de agir. Para mim, as memórias que deixamos, como os sentimentos que produzimos em outras pessoas e que eles guardam lembranças favoráveis a nós, também atuarão a nosso benefício. Me ajudem a recuperar a fala, acho que Emmanuel diz que o bem que praticamos é o nosso advogado, né, de defesa, onde quer que nós nos encontremos. Esse é o convite. Onde quer que estejamos, que façamos o bem e que a leitura e o estudo desse capítulo tenha trazido para todos nós a oportunidade de reflexão que, de uma sorte, contribua para o nosso crescimento. Diga aí, Joselita. Consegue me ouvir agora? Sim. Tá, eu amo esse livro. Esse livro me ajudou muito já lá no passado, quando eu vi que Bezerra de Menezes, né, quando você faz essa súplica, ele vem te atender e ele me atendeu. E eu fui resgatada dentro de um carnaval. Minha filha tinha 4 anos, eu estava no carnaval 1994. Na época eu sempre fui alegre, gostava de dançar. De beber eu nunca gostei muito, mas quando eu começava a dançar, o pessoal dizia, tá bêbada. Aí eu parei de beber por causa disso. Mas quando eu cheguei nesse dia no carnaval, ali em Ondina, eu fui resgatada porque o som do trio parou, não tinha som. E eu vi os gritos das pessoas e os pulos das pessoas. Aí eu pensei assim, meu Deus, está todo mundo maluco porque não tem trio, não tem som. Mas aí eu via o meu companheiro na época dançando também. Eu digo, rapaz, não tem som. Ele, não, tem som. Eu digo, não, não tem. As pessoas estão loucas, gritando e pulando. Aí, quando terminou aquilo ali, eu me arrepiei todo e disse, de hoje em diante, eu nunca mais venho no carnaval. E aí, quando ele falou aí que para poder socorrer as pessoas, né, os pacientes, aqueles que tivessem já uma conexão com aquelas pessoas que querem ajudar, ou as pessoas que estão realmente, né, para realmente não agredir aqueles que não querem, mas simplesmente aqueles que querem ou que precisam. Aí eu vi que eu fui resgatada. Era isso que eu queria dizer. Brigadão. Legal. Obrigado aí pelo seu testemunho. As experiências, né, que passamos, elas são as mais variadas possíveis. E toda experiência, como dizia o seu José Ferraz, toda experiência do indivíduo tem que ser levada em conta, porque para ele é real. E Augusto Cury tem a mesma posição, um psiquiatra conhecido por todos nós, e que apresentou-nos recentemente um livro, está à disposição para aqueles que quiserem conhecer, a sua teoria da mente. Eu, assim, a mente, tanto para o indivíduo portador de um transtorno de natureza qualquer, quanto aquele que é saudável, ela produz fenômenos interessantíssimos e às vezes incompreensíveis até. Mas aquele fenômeno é real para quem o vivencia. Pode ser a coisa mais absurda. Para ele,
é uma realidade. Ou é, naquele momento, a interpretação que ele está dando para a realidade. E isso, então, é muito pessoal. E acho que o conhecimento espírita ele nos ajuda muito a entender essas circunstâncias, do que, por exemplo, você está andando, e daqui a um pouco você vai percebendo que, eu já ouvi ela assim, eu estava caminhando na praia e eu sabia que eu estava caminhando, mas tudo começou a ser em slow motion, em câmera lenta. O meu passo era em câmera lenta, mas as cenas aconteciam como num caleidoscópio, se sobrepondo imagens. Aí chega no momento que a pessoa acredita ter parado. E quando a pessoa sentiu o frio, ela estava já com a água do mar na altura do peito. E aí ela despertou. Você tem que entender que é uma experiência que foi por ela vivida. Talvez nós não tenhamos ainda uma explicação lógica. Mas o fato é que ela mudou o seu estado de consciência, fez um deslocamento por um automatismo biológico, a marcha continuou independente, ou seja, esse ser biológico, ele também tem memórias de como as coisas funcionam. Quando houve um fator externo que muda a atenção do estado alterado para o estado vígil, ela desperta. Ou seja, a água gelada na altura do peito, isso significa que mais de 2/3 do corpo está submetido a um estímulo diferente. Não tinha como não acordar, senão ela estaria num transe profundo e ia morrer, afogada, por certo. Então a gente vai tentando apresentar uma interpretação para a narrativa do outro. É a explicação mais lógica? Não sei, mas é aquela do momento. Então você não vai dizer, uma pessoa perturbada, devia estar sonhando. Não, acolhe, ouve, dá um direcionamento. Então o Espiritismo nos ajuda a entender essas intercorrências.